Bom dia, estamos aqui de novo no canal Família e Seus Desafios, hoje com muito frio em Goiânia, pra gente falar sobre a temática, né, das consequências do abuso sexual, que são muitas, eu nem vou conseguir falar todas pra você, vou resumir, e embaixo vou deixar pra vocês alguns artigos, pra quem tiver interesse de ler, são pesquisas, né, da área da psicologia, que analisa e estuda as vítimas de abuso sexual. E existem outras, você pode pesquisar, né, principalmente nas bibliotecas das universidades, existem tanto pesquisas de pessoas formando em psicologia, como mestres, doutores que estudam isso, ok? Quero trazer para vocês, em primeiro lugar, dois dados que é muito alarmante. 72% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. 72% são crianças e adolescentes. 42% das vítimas de abuso sexual são vítimas recorrentes. Quer dizer que são crianças que estão lá sendo abusadas frequentemente, novamente, e ninguém tem feito nada por elas. Outra coisa muito importante é que hoje já foi comprovado que o abuso sexual, além das consequências físicas, né, psicológicas, e vou falar para vocês agora também de sintomas que mesclam, né, o psicológico com o fisiológico, foi comprovado que no cérebro das vítimas de violência sexual ou violência física, há diferença do cérebro de uma pessoa que não passou por esse tipo de violência. Então, é muito grave um abuso sexual. Então, você precisa fazer uma coisa, nem que seja compartilhar esse vídeo, nem que seja, tá, eu não conheço uma vítima, então, se você tem dinheiro, paga o tratamento de uma pessoa que foi abusada sexualmente. Tem tantas vítimas, eu já atendi uma criança gratuita, essa criança foi violentada na escola. Um cara entrou vestido de funcionário da Comurg, com a roupa da Comurg, e o porteiro da escola deixou entrar. Pois ele ficou dentro do banheiro, quando a criança entrou, ele estuprou esse menino. Esse menino precisou passar por cirurgias e nunca acharam o agressor. Ele não era da Comurg, ele usava o uniforme da Comurg para conseguir entrar. Então, é tão grave essas circunstâncias e nós precisamos fazer alguma coisa, né? Como eu falei no vídeo passado, eu não gosto de ficar pedindo like, compartilhamento, mas eu tô te pedindo para você compartilhar esse vídeo, compartilhar outros vídeos, outras postagens que falam sobre abuso sexual, que trazem dados, que pode ajudar as pessoas a se informarem e a providenciarem ajuda para essas vítimas, ok? Então, vamos lá para as consequências. Existem 3 tipos de consequências. Vou falar primeiro da física, que ela é muito direta. Uma das consequências físicas é isso, dilaceração anal, dilaceração vaginal acontece também, né? Eu já atendi uma pessoa que ela foi estuprada por 7 homens e eles chegaram a fazer tanto absurdo que ela precisou passar por várias cirurgias depois disso. Nem quero entrar em detalhe. Então, essa é a principal. A menos, assim, que é menos visível é a questão do escoliações, né? Que é tipo arranhadinhos que eu falei no vídeo passado, que ficam como assaduras. Então, esse é outro consequência física de um abuso ou de uma violência sexual. O abuso sexual é um tipo de violência sexual. Existem outros tipos de violência sexual, como o estupro e como exploração sexual de menores. Mas o maior número de casos das violências sexuais é de abuso sexual. Por isso que eu estou focando no abuso sexual. Então, outras causas físicas, mas que têm uma influência psicológica, por exemplo, o vaginismo, que é quando a mulher não consegue ter relação sexual, o músculo da vagina segura e não deixa, né, a mulher ter relação sexual. Quando ela tenta ter, ela tem dor, né, e acaba também sendo outro sintoma. Mulheres que têm dor na hora de ter relação sexual, mulheres que não conseguem lubrificar também, porque ficaram com o psicológico, né, afetado e projetam no corpo. Então acaba sendo uma causa física e psicológica junto. Nos homens pode acontecer impotência sexual, pode acontecer ejaculação precoce e pode acontecer também aversão ao sexo, tanto na mulher quanto no homem, né? Dessas pessoas não quererem ter relação sexual, que hoje, né, tá muito chamado de assexuado. Não tô dizendo que todo assexuado passou por abuso sexual, mas o abuso sexual pode levar uma pessoa a ter aversão
a questão sexual, ou pode levar ela a ter uma exacerbação e ela ser uma pessoa que ela tá o tempo todo procurando por sexo e ela não se sacia. Eu já atendi um adulto que ele tinha sido violentado com 4 anos e ele tinha compulsão por sexo. Ele não conseguia parar. Ele tinha relação sexual com a esposa todos os dias e ele traía ela ainda. Então ele tinha compulsão e ele identificava isso, que ele tinha uma compulsão e que isso não era normal. Então essas são as causas que mistura físico com psicológico, né? E nós temos as causas psicológicas mesmo, que são, em primeiro lugar, o trauma psicológico que é estabelecido, né? Que a gente chama de estresse pós-traumático. A vítima de abuso sexual, ela passa por um estresse pós-traumático. E quanto maior a proximidade da vítima com o agressor, quanto maior a intimidade ou a afinidade, a estima da vítima com o agressor, maior é o trauma. Então, se é uma pessoa distante, vai ser traumático, mas menos. Se é um pai amoroso, um pai que aquela pessoa tinha tanta consideração, tanta estima, quebra, né? Essa quebra, além da agressão física, né, que é sofrida, a agressão psicológica e a quebra desse relacionamento, a junção disso é algo muito traumático. Então, outra coisa que é importante eu falar é o grau da consequência depende de muitos fatores. Então, tudo que eu tô falando para vocês são consequências que vão variar a intensidade de acordo com o caso. Por exemplo, se o agressor é parente próximo, ou se mesmo não for um parente próximo, mas era uma pessoa muito de respeito dessa vítima, uma pessoa que ela tinha muita consideração, né, interfere. Se a vítima, quanto menor a vítima, menos estrutura psicológica ela tem para lidar com o trauma, então maior as consequências desse trauma. Se envolve uma questão de única vez, ou se foram várias vezes, o trauma também é maior se foram várias vezes. A questão também de se houve agressão física junto desse abuso, né, ou dessa violência sexual, se o tipo de agressão, né, e se teve uma agressão também psicológica junto, então tudo isso interfere muito no grau das consequências disso e no grau de tanto que essa pessoa vai ficar traumatizada, vai ficar marcada, certo? Então, além da questão do trauma, né, do estresse pós-traumático, essa vítima tem a tendência de ficar voltando, lembrando, tendo pesadelo, tendo terror noturno, se é uma criança, né? E às vezes você vai poder identificar dessa forma. Outra consequência é a questão da aversão ao sexo do agressor. Então, se eu sou uma menina, né, criança, e um homem me estupra ou me abusa, essa criança pode, porque não é todas as vítimas, pode ter uma aversão ao masculino. E aí pode sim também se desenvolver ou se tornar homossexual por causa de uma agressão. Voltando, não estou dizendo que todo homossexual passou por abuso sexual ou por estupro. E nem que toda pessoa estuprada ou abusada vai desenvolver uma homossexualidade. Mas que tem, sim, pessoas ou vítimas, né, de agressões, de violência sexual que desenvolvem essa aversão e se tornam, sim, homossexuais por causa da agressão. Isso acontece com o homem ou com a mulher. Pode acontecer. Então essa é outra consequência. Outra consequência é a própria depressão. A pessoa fica deprimida, não consegue contar, não consegue falar, então vai guardando e tem uma tristeza profunda porque ela se decepcionou com esse pai ou com essa pessoa que agrediu, ou tem a decepção até com a mãe, porque essa mãe não foi capaz de protegê-la, né? E não tá percebendo que ela tá sendo violentada, não tá percebendo que ela foi estuprada e não fez nada. Ou alguns casos até sabem, não fazem nada, né? A mãe não tem estrutura psicológica para lidar, e por isso que é importante nós todos ficarmos atentos, porque às vezes a criança está sendo violentada com o consentimento da mãe. Consentimento que eu digo não de deixar, mas com a negligência, né, dessa figura materna. A gente já viu casos assim. Outra consequência é a tentativa de suicídio, ou a tendência a tentar suicídio, o pensamento suicida. E uma consequência que fica, infelizmente, né, para o resto da vida, existe tratamento psicológico, existe amenização, mas sempre vai ter um grau, né, como algumas pessoas colocaram lá no comentário depois, de reflexão sobre isso, né, no corpo e nas relações futuras, né. A pessoa fica com problema no corpo no sentido de ou se proteger demais porque ela não quer que o abuso aconteça novamente, ou se expor demais o corpo, então fica uma pessoa sensualizada, sexualizada demais, que não era o normal dessa pessoa. E uma questão do relacionamento, então essa pessoa vai ter
uma tendência de ser uma pessoa extremamente desconfiada, porque no lugar onde ela tinha apoio, onde ela tinha proteção, ela se sentiu desamparada e desprotegida, que é o lar. Então, as pessoas, ela vai ter dificuldade de confiar nas pessoas, dificuldade de se sentir protegida. Então, dificuldades em, por exemplo, namorar, em sentir fidelidade, em não desconfiar, ou ter dificuldade de ter intimidade com outras pessoas, porque ela foi atingida nessa área, né, na parte íntima dela. Então, essas são consequências todas que eu falei pra vocês, existem outras, não dá pra falar tudo porque o vídeo vai ficar enorme. E eu queria deixar muito isso pra você, que você possa passar esse vídeo pra frente pra gente poder ajudar as vítimas, pra elas se entenderem. E uma outra coisa muito importante, tem vítima que esquece do abuso ou do estupro que sofreu. Dependendo do grau do trauma, é possível esquecer. Então, se você tem algum desses sintomas, muito provavelmente você pode ter passado um abuso sexual e a sua mente bloqueou para te proteger. Foi algo tão traumático, tão forte, que a mente guarda para você poder seguir. Então, muito obrigada, né? Que nós possamos ajudar essas pessoas, tá? Até o próximo vídeo.